Fala galera, tranquilo? Hoje eu tô com um cara sensacional, o Gabriel do Toca do Tux. Pra quem não conhece, é um canal muito bacana que basicamente. Deixa eu chamar a palavra correta, cara. É, eu tô tentando achar uma palavra bem certinha pra falar, cara. Desmilinguia, tipo algo assim, né? Tipo algo como se você é, realmente vai a fundo dos assuntos de uma maneira muito bacana, com uma didática muito legal. Então conheçam, se vocês não conhecem, entra lá, toca do tudo que vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. E ele tá aqui pra fazer uma entrevista com a gente pra contar um pouco mais sobre como é ele, como é essa história do canal e etc. E aí, Gabriel, tá tranquilo aí? 100%, cara, valeu pelo convite. Tamo aí. Não precisa ser sensacional também, né? Pô? Não, é legal sim, cara. O pessoal, olhando lá, o pessoal vai sacar o que eu tô querendo dizer. Pra quem gosta de Linux e gosta de dar uma estudadinha um pouco mais aí, é obrigatório passar no canal do cara, demorou? Bom, minha primeira pergunta pra você é o seguinte, mano. Quem é o Gabriel, cara? Bom, lado profissional, pessoal, como é que você quer saber? Como você se define, cara? Indiferente de profissional ou pessoal. O pessoal acho que é o menos importante nessas horas, vamos lá. Bom, profissional, assim, eu sou analista de sistemas, né? Na verdade, eu comecei minha carreira como professor de inglês. E conheci Linux, cara, através de jogos, que eu queria era jogar, cara. Eu não queria saber de sistema operacional, né? Pô, eu era professor de inglês, você tava preocupado com o sistema operacional, meu. Eu queria sistema operacional pra fazer os simuladores, né? Mas você conheceu o Linux por causa de jogo, pra querer jogar isso? Cara, eu tenho até hoje essa ideia aqui, velho. Tipo, sabe, não sei se chegou, cara, não sei a sua idade, é que assim, pô, já tem quase 40 anos, entendeu? Então, Eu tenho assim, 31, cara. então, porra, então. Você acompanhou a minha época que a gente ia na banca de revista e comprava aquelas revistas de 9,90 que vinha com 300 milhões de jogos e nenhum funcionava? Sim, sim. Sabe? Aí na outra semana a gente ia lá comprava outra na esperança de encontrar um jogo que funciona, né? Aí a gente encontrava umas demos, eu achava isso legal pra caramba, eu gosto de demo também pra caramba. Aí, cara, tipo, já tava de saco cheio, fui lá comprar e eu vi lá uma revista, né? Já tinha ouvido falar de Linux, mas assim, só por alto, assim, alguém tinha me falado. Porque eu queria, cara, eu tinha uma raiva do sistema travar, cara. Meu, você tá jogando, você quer que o sistema trava? Meu, toma banho, pô. Entendeu? Ou então, meu, vou ligar o computador, vou jogar, o computador no puta. Nossa, que raiva. Aí meu sonho, assim, minha ânsia, né? Meu desejo era encontrar um sistema que não acontecesse essas coisas. E outro detalhe, né? Não tendo antivírus, aí já melhora também o desempenho, né? Que é uma coisa a menos rodando. Tá. Aí falaram de Linux, não, mas Linux não presta. Tá, e ficou isso na minha mente, né? Linux não presta, então não vou atrás de Linux. Aí de repente eu vi, na hora que eu tava procurando uma revista dessa de jogos, eu vi lá Linux. Eu falei, aquele sistema lá que o cara me falou. E... Só que assim, 9,90. Pô, a licença do Windows na época era uns 800 conto. Como é que o sistema operacional completo custa 9,90? Deve ser uma porcaria mesmo, né? Olha o resultado. Mas cara, eu deixei de comprar a revista de jogo pra comprar o Linux pra ver o que era, como é que funcionava. Então E foi uma... a curiosidade, foi coisa da curiosidade mesmo. Exatamente. Cara, eu precisava ver, entendeu? Eu fui lá, comprei. Foi o Mandrake na época. Mas calma aí, deixa eu só completar. Isso define quem é o Gabriel. Então, tipo, a pergunta que eu fiz pra você é quem é o Gabriel, então basicamente esse encontro com o Linux vai definir a pessoa que é hoje o Gabriel, é isso, né? Exatamente, porque, cara, eu me tornei analista de sistemas por curiosidade. Porque eu não era analista de sistemas. E, bom, ao longo do tempo eu fui conhecer o SUSE, conheci o Kurumin, né? E, cara, foi graças ao gravador de DVD dele, cara, o K3B, velho. Ah, muito bom. Eu usei muito tempo também. Mas o K3B. Exato, mas assim, o Dava, K3B dava um pau no Nero, né, cara? Putz, dava um pau nervoso no Nero. Essa é a questão, velho. Foi isso que fez assim, porque, pô, já tava satisfeito, né? Pô, você acaba de instalar o Linux, já tá tudo lá, mano. Eu não sei se o que eu tô contando aqui já interrompe outra pergunta que você tenha. Não, pode fazer, cara. Daí se interromper, eu corto a pergunta da frente. É importante a gente saber quem é você. Essa é a pergunta principal, cara. Show de bola. Então se você quiser eu interrompo, já que você vai cortar mesmo. Bom, eu sou analista de sistemas, né? Professor de inglês, sou intérprete, tradutor.
Estudei economia também, eu faço finanças pessoais, né? Eu faço consultoria em finanças pessoais. Que eu acho que, na verdade, isso devia ser, cara, uma matéria de escola, tá? Finanças pessoais. Sabe? Eu acho muito Olha, interessante. eu faltei nessa, viu, cara? Infelizmente eu sou um cara péssimo pra isso. Não, cara, eu acho interessante tanto que, assim, eu estudei na Bolsa de Valores, cara. Pra você ter ideia. De tanto que eu gosto de finanças pessoais. Nossa, eu gosto muito dos livros que você Aqui tá, eu cheguei a estudar também bastante investimento na bolsa, de trade, etc. Acho muito legal esse lance de você trabalhar com isso, né? Mas pra gerenciar a grana de casa, cara, aí essa é outra história, entendeu? Então, aí é onde eu entro. Legal, legal. Porque, assim, é onde muita gente acaba errando. Você não investe em bolsa de valores de uma vez só, cara. Você tem outros investimentos. Poupança não é um dos melhores investimentos, mas é um investimento, entendeu? Melhor aquele pouquinho que é 0,54% ao mês que nada, entendeu? Do que, na verdade, ser negativo. E, cara, você tem outros investimentos como o ouro, moeda estrangeira, entendeu? Então, assim, não se limita unicamente, né, a ações. Na verdade, eu mesmo não invisto em ações. Cara, eu odeio ficar analisando gráfico, aqueles gráficos de vela, essas coisas, entendeu? Eu acho legal, cara. Os Você gráficos acha? que eu acho legal, Nossa, aquilo não foi pra mim, cara. Eu olhei e falei, não, assim, dentro das finanças é o que eu não quero estudar. Legal. Eu sei que existem outros investimentos. Mas eu nem imaginava isso. Eu te acompanho faz tempo no canal e eu nem imaginava desse seu lado financeiro aí, cara. Então, cara, eu faço consultoria em finanças pessoais, eu amo isso, cara. Um dos melhores livros que eu indico pra isso, cara, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Aquele livro foi estupendo pra mim, cara. Tipo, eu já li esse livro pelo menos umas 4 vezes. Mas tá, eu sou tradutor, já fui tradutor da distribuição IP-Fire, da distribuição Funtoo Linux, né? O IP-Fire eu traduzi a distribuição, e o o Funtoo eu traduzi a documentação de instalação para português. Cara, eu gosto demais do Funtoo, eu gosto muito mais do Funtoo do que o Gentoo. Eu acho que é só. Bom, eu tenho o canal, o blog de Toca do Tux, e tenho também o blog Resenha Nerd, que é onde eu debato essas coisas sobre super-heróis, cara, que eu gosto demais. Eu tô ligado também, cara. Esqueci de falar, bom que você comentou. Aí você tinha até comentado que eu ia editar e que eu ia cortar. Obviamente que você precisava cortar, mas até agora eu acho que tem que tá ótimo, tá fluido. E eu curto dessa forma. Então, basicamente, o Gabriel é o cara que é apaixonado por fazer finanças, apaixonado por Linux, tecnologia de modo geral, inglês, idiomas de modo geral, né? Uhum. E coisas nerds, cara. Você precisa ver. Ó, deixa eu te mostrar um livro que doido, cara. Olha esse livro aqui, que doido, cara. Olha, que legal, cara. Eu tive um desse, eu curti demais, cara. Então, foi o melhor de todos pra mim. Então, tanto que pra você ter ideia, isso é a capa do livro. Na verdade, o livro tá aqui dentro, ó. Olha, que coisa sensacional, cara. Essa empresa aqui é demais, cara. Eu já entrevistei eles 3 vezes, na verdade, que é Legal. É a Warp Zone, cara. Warp Zone são demais, cara. Eles têm total respeito por mim. Eu não tenho como negar também. Esse meu canal, na verdade, ele começou com o nome de Union Nerd. Se você pegar os primeiros vídeos lá, você vai ver que a galera falava isso. Mas acabou ficando GNU Linux, porque eu quis fazer uma ideia lá do GNU, né? De algo novo, daquele GNU Sense, né? Daquela distribuição lá. Eu achei bem legal aquele nome lá. Enfim. Sei. Mas eu também sou um cara bem nerd também, cara. Putz, cara, você devia ter mantido aquilo. E é sensacional. Oi? Você devia ter mantido esse nome, cara. Union Nerd? Cara, porque assim, eu acho que ia ser, inclusive até... porque assim, agora eu tô na pegada também de expandir um pouco mais meu canal, né? Uhum. Debater coisas do mundo nerd, assim, quadrinhos e filmes, dentro do mundo Linux. Você para e pensa, o que isso tem a ver com Linux? Há uma pequena ligação, então por que não debater? Então assim, eu acho que o seu canal seria até assim, mais amplo, porque quando se trata só de GNU Linux, só o meu, por exemplo, Toca do Tux, a gente é só específico naquilo, entendeu? Eu entendo. Vamos ver o mais pra frente também, aí vamos ver o que vai dar. Exato. Bom, muito legal, cara. Gabriel tá resolvido aí. Quem não conhece o cara é esse cara aí. E aí a pergunta já foi falada, já como que você iniciou no Linux. Foi então comprando na banquinha de jornal, como muitos outros. Eu também tive os meus primeiros fazendo exatamente isso. Eu lembro que eu ia na banca, tinha tipo Carmageddon pra vender, sacou? Tipo, na revistinha. Daí a gente comprava lá, era R$9,90, coisa assim mesmo. Sensacional, eu instalava aqueles games que nunca funcionava na máquina, mas tentava, né? Exato.
Eu lembro dessa época, muito legal, cara. Doido, né? Outra pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta, na minha opinião, bacana. Obviamente, né? Eu que escrevi a pergunta. Mas vamos continuar. Como que é o seu processo, cara, de estudo, mano? Como que você faz esse processo de estudo pros seus vídeos, cara? Então, digamos assim, eu tenho um roteiro modular, né? Eu tenho o que eu quero transmitir, mas no meio dos debates acontece alguma pergunta, surge ideia, fala assim, ó, vou interromper isso aqui pra poder falar de outra coisa, entendeu? Então, assim, por exemplo, semana que vem, ó, eu já dando spoiler, né? Eu vou falar sobre esse malware no Snap. Cara, que eu acho muito mal abordado esse assunto, né? Assim, o pessoal fala assim, ó, malware, a comunidade já saiu espalhando, tem um bug no Snap, entendeu? Você analisando o código, aquilo lá não é um bug, entendeu? O cara só aproveitou de recursos que já estava dentro do sistema operacional. Aquilo é um shell script, entendeu? Então, assim, cara, além de eu ter já um roteiro, digamos, definido, que eu quis definir, né? Acontece de eu ver algum comentário, alguma coisa e falar assim, ó, pô, aquilo me deu uma ideia. Então, mas isso acontece nas lives, né? Coisa que você faz ao vivo. Mas, Não, só nas lives não. por exemplo, quando você faz aquele muito além do Debian, ou do GNU, tem do GNU, mas tem aqueles do Debian, das Vários sabores de Linux. Exatamente, os vários sabores de Linux. Faz um estudo, né, sobre aquela distribuição, etc. Tá. Por exemplo, esses tipos de vídeo, como que você faz? O seu processo, você tem um checklist assim, ou você tenta achar a maior parte e faz um... Digamos assim, eu escrevo, por exemplo, um bloco de notas, né? Assim, por exemplo, história, né? A definição, os recursos que ela tem, o que ela tem a oferecer, distribuições derivadas e tal. Nisso, cara, começa a aparecer até dúvidas também pra mim. É lógico que aparecem dúvidas, entendeu? Aí, assim, eu começo a ter que fazer uma pesquisa. Envolve pesquisa, não tem como. Acaba tendo que envolver. Quer ver um exemplo básico que eu mostro isso pra todo mundo? Geralmente é o vídeo sobre memória virtual. Eu resolvi fazer, só que, cara, eu não lembrava a data de quando surgiu a memória virtual. Porque eu lembro de já ter lido, que eu li no livro Só por Prazer. Mas eu não lembrava exatamente. Na verdade, a data eu lembro. Porque foi no dia 25 de dezembro, entendeu? O que eu não lembrava era o ano. Aí que eu... E assim, eu não lembrava qual a versão do kernel, beleza. Só que eu comecei a associar, eu falei, pô, foi no ano que nasceu o Linux que nasceu a memória virtual. Pô, dia 25 de dezembro de 1991. Show de bola, mas qual que foi a versão do kernel? Não lembro. Aí, cara, eu comecei a pesquisar. Eu tive que ir lá no kernel.org, que ele tem lá um... Não é o pub, é o pub do kernel. Que tem as versões do kernel. Eu tive que ficar olhando um a um, até achar a data certa. Na hora que eu achei a data, eu achei que era a versão 0.12. Entendeu? Só que assim, na versão 0.12 foi lançado em janeiro, mais ou menos 11 de janeiro. Nasceu no dia 25 na versão 0.11. Você vê que tem todo esse trabalho, cara, até se descobrir ponto a ponto, você ligar, é tipo como se fosse um arqueólogo, velho. Quanto tempo você demora mais ou menos assim, cara, pra fazer um roteiro desses, por exemplo, de distribuição? Quanto tempo você demora pra fazer o roteiro, editar e soltar um vídeo daquele? Tá, o roteiro eu já deixo o tempo decidir por si só, cara, entendeu? Tipo assim, tem vezes que leva o quê? Uma semana pra conseguir achar as informações, tem vezes que leva mais. Entendi. Tanto que eu falo assim, ó, pô, fica faltando aquele ponto, deixa o destino achar pra mim, entendeu? Legal. Mas assim, entre gravar, editar, upar, fazer todos os trabalhos, deve levar umas 4 horas, cara, ou mais. Com o roteiro pronto, né? Eu tipo assim, eu ter que narrar, editar, achar a imagem, achar tal coisa. Cara, pra você ter ideia, o vídeo do Arch, tô planejando o vídeo do Arch, só que, cara, pra você achar uma foto do cara que criou o Arch, uma foto num tamanho grande, numa resolução boa, não achei até hoje. Quase impossível. Entendeu? Então, assim, cara, dá trabalho, entendeu? Então, assim, a edição dá um trabalho maior. Upar, isso vai depender da internet, né? Mas em torno aí de um trabalho, cara, de umas 4 horas. Tá vendo? Essa faixa, ou mais, viu? É pra vocês sacarem que, tipo, primeiro o conteúdo feito lá no Toca do Tux
é extremamente perfeccionista nessa questão, né, cara? Eu tenho esse. Ele faz É um problema. Ou uma vantagem, né? Depende do ponto de vista. Eu Exato. particularmente não sou igual a você, sou muito mais esculachado, com toda certeza. Mas sou um cara estudioso que gosto, então os seus vídeos me acrescentam, né? Então, Ó, que legal, cara. quer dizer, é isso que eu penso. Então, essa parte que talvez pra você é ruim, pra mim é muito boa. Exato. É muito trabalhoso, cara, que tipo assim, eu já teve vídeo que eu fiz, assim, eu narrar, editar e tá pronto, cara. Eu apagar o vídeo e fazer de novo. Eu imagino. Ó, o da Biblioteca Mansell, cara. Porque faltou um ponto, aí o que eu fiz? O que eu descobri nisso, cara? Olha que trabalho do caramba. Eu narrei e faltou um pedaço, aí eu gravei o outro pedaço outro dia. O tom da voz tava diferente. Era muito perceptível. Sei, eu entendo. Eu falei, você quer saber? Eu vou gravar tudo de novo. Gravei tudo de novo. Eu tive um problema desse, aconteceu agora com o vídeo do Diolinux, eu subi o vídeo, aí, pô, deu bastante tempo, né? E aí no comecinho eu não tinha visto, tinha um probleminha, cara. Aí eu atirei, renderizei de novo, mandei de novo. E a gente tá tentando fazer o nosso melhor, né, cara? Eu tenho certeza disso. Então por isso que fica a dica aí da galera, sempre quando puder apoiar, compartilhar, agradecemos. Nossa, cara, é ótimo, porque dá trabalho. Ó, aquela série mesmo, a pior história sobre Linux que eu já vi, para explicar sobre microkernel, eu acho que sobre o microkernel foi um dos melhores vídeos, porque eu expliquei que o Linux, na verdade, como o Linux é monolítico, na verdade não é do jeito que todo mundo imagina. Cara, envolve pesquisa, ó, tá os livros aqui, inclusive. Foi esse aqui, ó, esse aqui que me ajudou, entendeu? Do Sven Vermeulen, que é um belga, entendeu? Cara, então o livro tá sempre aqui, ó, tem um monte de livro aqui. Se não tem aqui, tá dentro do guarda-roupa, 2 prateleiras. Então, assim, eu paro, vou lá, leio, pesquiso, volto, entendeu? Guardo, pego o outro, até... Cara, todo vídeo é feito assim. Daí mastiga bem bonitinho, coloca no vídeo, upa pra internet, e aí Exato. a gente agradece como E eu tenho uma usuários. satisfação também, cara, de saber que teve gente que já fez, por exemplo, tese de... O TCC, cara, com base no material que eu fiz. Cara, isso pra mim é a maior satisfação que eu tenho. Então, legal, cara, tá de parabéns mesmo. Obrigado. Mano, continuando, então, a minha próxima pergunta, seguindo essa mesma tendência, é o YouTube, cara. Então, você considera que seja uma boa fonte de aprendizado nos dias de hoje, cara? Cara, ótimo. Assim, quando eu comecei eu não tinha ideia de fazer canal, tá? Assim, eu já tive um blog chamado Linux Tech Hacks, foi de 2009 até 2012. Abandonei ele porque, assim, ele tem um layout feio porque, assim, eu não sou um cara bom pra layout, design, essas coisas. Você vê pelas minhas thumbnails, que elas são horríveis, entendeu? As thumbnails do meu canal. Eu não tenho muita preocupação, eu me preocupo mais com o conteúdo em si. Isso aí, geralmente as pessoas me ajudam a fazer o design e tal. O que acontece? Eu tinha mais foco no blog. Preferia escrever, deixava as coisas lá. Só que eu comecei a ver canais, cara, de pessoas profissionais, atores, cara, de Hollywood que tem canais. Falei, pô, então quer dizer que o YouTube não é essa coisa só de piadinha, entendeu? Tipo aquela moça me devolve meu chip. Ou funkeiro, cara. Se tem gente que gosta, me desculpa, mas eu acho aquilo horrível. Entendeu? Nossa, é o cúmulo da degradação humana aquilo lá, cara. Meu Deus do céu. Eu tô contigo, cara, tô contigo. Então, cara, porque assim, eu aprendi inglês por conta de música também, inclusive. Eu queria ser músico, né? Aprendi, inclusive, por inspiração da banda Angra, cara. Eu fui no show do Angra em 98, pra você ter ideia. E cara, eu sei que música mesmo, cara, música envolve muito estudo também da forma que eu faço, sabe? Envolve, pra você ter ideia, estudo de cultura, sabe? Tanto assim, cultura da época, cultura regional, a cultura da música, como é que é o estilo da música, entendeu? Você vê para aquela música Sancta Terra da banda épica, pô, eles estudam até o instrumento regional lá do local. Ou então o vamos assim dizer, do local para poder narrar na música. O próprio Iron Maiden, cara, pô, o Bruce Dickinson, o cara é arqueólogo, pô. As músicas dele são baseadas nisso. Entendeu? E, pô, por trás de funk, cara, não tem nada disso. Entendeu? E eu culpo o YouTube, inclusive, pelo crescimento dos funkeiros, pô. Bem da verdade. Mas assim, aí eu comecei a ver atores, gente assim,
grau intelectual, transmitindo informações muito interessantes. Falei, pô, então quer dizer que o YouTube eu posso utilizar como uma ferramenta séria? Legal. Entendeu? Foi onde eu comecei a dar um foco. Eu falei assim, pô, então eu vou fazer um canal. Eu não sabia nem editar quando eu comecei o canal. Só que tinha um fator de vantagem, né? Tinha o meu irmão, que meu irmão trabalhou no e-commerce. Tipo assim, tem um e-commerce famoso no país aí, que vídeos que o pessoal vê, quem fez foi meu irmão. Então, sim, eu tive uma pessoa pra me orientar. Eu tive, então, tá, eu tive assim... um irmão desses também, viu, cara? Eu tive um irmão desses também. É? Que trabalhou em e-commerces grandes também. Então, aí, Deu uma- talvez a gente se encontrou aí, a gente nem sabe, ó. Pode ser. Eu só não falo o nome do e-commerce porque eu não tenho autorização, né, cara? Então, Não, assim, tá tranquilo, acho tá em que- paz. Acho que nem é relevante também. Exato. Aí, beleza. Só que eu ainda vejo um problema grande no YouTube, sabe? Por exemplo, como eu te falei, eu faço parte de finanças pessoais. Um dos investimentos que eu falei foi ouro, por exemplo. Ouro é um bom investimento, moeda estrangeira. E eu vi um cara falando, assim, por exemplo, que ele encontrou um meteorito que realmente acaba de cair meteoritos na Terra que possuem ouro e outros tipos de metais. O que o cara fez pra provar que era ouro? O cara pegou o ímã e mostrou que prendeu no ouro. Pô, ouro não prende ímã. Entendeu? Ouro não atrai ímã. Desconfiaria. Hã? Eu também desconfiaria. Então, e o cara transmitindo a informação como se aquilo fosse verdade, muita gente acreditando. Entendeu? Ou então o cara que fez lá montou um PC Gamer baratinho, de R$1.000, melhor que o Play 4. Pô, só a placa de vídeo do cara era R$1.000. Então, assim, tem essa questão do problema da informação que está sendo transmitida. Só que isso não é um problema só do YouTube, cara. Isso é um problema de qualquer meio de comunicação. Entendeu? Não tem como culpar o YouTube por isso. Mas eu acho a vantagem do YouTube que, assim, permitiu que a gente pudesse, cara, ter uma ferramenta que antes, assim, era muito privada a coisa, sabe? Assim, era muito restrita. Um grupo só que controlava o que a gente assistia. E hoje a gente não pode só assistir o que a gente quer, mas a hora que a gente quer ia produzir o conteúdo que a gente quer. Entendeu? Interessante, se você perguntou quem eu sou, que eu fui convidado a ser ator, cara. Entendeu? E eu não aceitei. É mesmo, Sim. cara? Olha só. Oi? É mesmo? Sério. Eu, sim, isso é fato real mesmo. Cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. Mas assim, era. Assim, é uma coisa que eu acho fogo, né? Que os meios de comunicações tradicionais, eles são tão restritos, cara, que os caras ditam quem você é, o que você faz. Ou você tem que se sujeitar às coisas para poder alcançar um papel. E não foi o que eu queria pra mim. Entendeu? Diferente aqui eu produzo o meu conteúdo. Entendeu? O conteúdo que eu quero, ninguém dita que eu sou. Eu sou o que eu quero ser aqui. Legal. Lógico, respeitando as leis, né, do país, as licenças, os padrões, termos de uso do YouTube e tal. Mas assim, eu não tenho que sujeitar a nada aqui. Bom, falando de treta, velho, deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Aproveitar a deixa. Eu vi um tempo atrás, cara, no Fedora, lá no grupo do Fedora, que tinha um pessoal que tava bem ríspido, assim, né, cara? O pessoal tava aí. Eu acho que você até comentou na live ontem sobre algo parecido. E tava mesmo, eu cheguei a presenciar isso e tal, e cheguei a ver, eu participo dos grupos do Telegram. Eu tô até pensando em fazer um vídeo mostrando isso pra galera e que não sabe como funciona, mas no Telegram tem vários grupos legais ali que dá pra você pegar bastante conhecimento também. E o Fedora era um grupo bacana, daqui a pouco o pessoal começou a xingar todo mundo, né? O pessoal chegava com uma pergunta um pouco mais simples lá e era tratado como qualquer um, ou como um burro, ou como sei lá, como eles. E eu vi que você meio que debateu sobre isso, né, cara? E deve ter debatido sobre outros assuntos. Você mesmo tá dizendo que você prefere falar o que você acha e etc. E não vai ficar se sujeitando aí a ideias alheias. Acontece muito disso contigo já hoje, assim, na internet, cara? Você sente que o pessoal tá mais agressivo do que era pra tá, assim, digamos assim? Algo assim? Cara, então, o que eu percebi? Tipo assim, com acesso à informação, pô, igual a gente tá falando, a gente tinha que comprar revista. Hoje o cara baixa o jogo da internet. A mesma coisa é a informação, pô, você queria alguma coisa sobre Linux, você tinha que comprar revista. Livro. Então, assim, se tornava caro ter acesso à informação, pô, porque não era toda semana que a gente tinha dinheiro pra comprar revista ou livro. Quanto custa um livro? Aquele, por exemplo, que eu gosto,
Pô, aquele livro lá é mais R$100. Caro Entendeu? mesmo, cara, infelizmente. Exato. Qualquer coisa hoje, você quer saber alguma coisa sobre Linux, cara, você vai na internet, você pesquisa. Tem grupos, fóruns e uma quantidade limitada de coisas. O que eu percebo, cara, que além do pessoal não ter conhecimento com acesso à informação mais fácil, o pessoal se tornou realmente agressivo, entendeu? Cara, eu acho isso muito estranho. Como é que você tem acesso à informação, sabe? O pessoal... Cara, o pessoal manda mensagens, assim, tão simples, perguntando as coisas, assim, sabe? Porque, tipo... O que me incomoda é o fato de não pesquisar antes de perguntar. Entendeu? Tá certo que a pessoa não tem que saber assim, como sair pesquisando. Mas, cara, qualquer coisa que você coloca hoje, por exemplo, no Google, ele quase te dá a resposta na hora. Entendeu? Por exemplo, assim, eu quero formatar meu HD só pra guardar, entendeu? Só coloca lá, formatar HD no Linux. Cara, ele vai te dar um monte de coisa, um monte de fóruns, as respostas estão lá. Mas você acha que, na sua opinião, assim, você é um cara leigo ou um tiozão, sei lá, algo assim, aí tu, tipo, não sabe o que fazer mesmo. Aí você pergunta lá, daí o cara, você é o tipo de cara que chegaria pro cara e falar: olha, mano, pesquisa antes ali em algum lugar e depois você pode fazer uma pergunta aqui mais à frente, porque isso daí tá numa coisa muito simples ou algo assim. Ou tipo assim, chegar pro cara e falar: mano, tipo, sai daqui, entendeu? Tipo assim. É legal, colocação. Inclusive essa parte assim do tiozinho, pô, isso aí tem que considerar mesmo, ponderar assim a coisa, né? Com todo respeito, eu falei tiozinho, né? Mas não, assim, sim, não, tem que, pessoas não, de mais você tem idade, que ponderar às assim o fato, pô, vezes. de ser um tiozinho, eu não vou sair pesquisando, entendeu? Tem que realmente ter, as pessoas em si tem que ponderar isso, tem que levar isso em consideração. Porque eu concordo com você que é chato você escutar sempre perguntas simples, né? Ou algo assim, sabendo que a pessoa não se deu o trabalho de pesquisar. De pesquisar. Mas eu acho que a comunidade tem que ser mais educada com relação a isso. Educada desse ponto. Olha, vai ali e pesquisa, entendeu? Se interessa. Não tipo, sai daqui, tá ligado? Tipo... Não, eu gostei disso mesmo, é o que você falou, sabe? É tipo assim, primeiro você tem que avaliar mesmo, né? Mas assim, cara, você vê que é muita gente nova, cara, sabe? Com preguiça mesmo, né? Preguiça, é isso aí, chega a ser incômodo. Aí, assim, eu aprendi uma coisa com um amigo que eu acho interessante. Eu pego o link e mando pro cara. Entendeu? Tipo assim, senão eu vou estar tirando também a capacidade dele de conhecer. Mas, cara, ser ríspido com as pessoas, do jeito que aquele grupo fez, pelo amor de Deus. Né? O cara só que... Cara, tipo assim, ele queria saber porque realmente no Fedora acaba se tornando difícil para um novato, pô, como instalar o VirtualBox ou Java. Entendeu? Ele não sabe. Cara, o problema não foi falar assim, vai pra lá e vai pesquisar. Foi coisa pior, cara. Tipo, aqui não é aceito isso. Entendeu? Aqui nesse grupo é permitido treta. Se quiser aprender, vai pra outro grupo. Aonde tá exatamente o companheirismo ali da coisa, entendeu? Os 4 Fs do Fedora. Eles excluíram um F do Fedora, que é ser amigável, entendeu? Então, assim... Cara, mas tá se tornando muito comum até as pessoas perderem, digamos assim, a sensibilidade, entendeu? Sensibilidade humana. Eu entendo. Na internet, eu acho que isso tá se gerando um problema mesmo. Tem que ser, inclusive, tratado, né? Eu acho que as pessoas que estão... A minha próxima pergunta tem a ver até com isso, mas as pessoas que estão produzindo conteúdo, eu acho que teria que colocar mais a mão na cabeça também e criar-se a responsabilidade de mostrar esse tipo de coisa, né? Mostrar que as pessoas são educadas ainda, que se tratam bem, que não tem o porquê ser ríspido com todo mundo e etc. Continuando, a pergunta que eu vou te fazer é qual que é a responsabilidade, cara, na sua opinião, da informação compartilhada, entendeu? É exatamente Putz, cara, ótimo. Isso que eu tava comentando. Sim. Então, aí é que tá. Como é que eu posso definir isso, assim, que palavras que eu quero colocar, entendeu? Igual eu te falei no início, assim, quem eu sou. Pô, pessoas usam o conteúdo que eu produzo, vídeo, artigos no blog, cara, pra fazer trabalho na faculdade, cara. Primeira sensação que eu tive foi felicidade, porque era o objetivo que eu queria alcançar. Aí eu pensei assim, pô, daqui a uns 3 anos alguém me chegar com uma notícia dessa, cara, não demorou muito isso, não. Demorou 3 anos. Foi no primeiro ano.
ter esse tipo de notícia. Entendeu? Só que aí já veio a segunda sensação, né? A preocupação. Entendeu? Pô, se tem gente usando meu material pra fazer trabalho de faculdade, cara, então quer dizer que eu tenho um peso a mais nas costas aí, né? Entendeu? Então tem que ser mais responsável com o meu conteúdo. Se consideram que eu já era, então agora que acaba sendo mais. É verdade. Sabe? Então, assim, quem produz conteúdo tem a obrigação, inclusive moral e ética, de digamos assim, como é que eu posso dizer? Saber produzir o conteúdo, entendeu? Ter a responsabilidade ética de produzir o conteúdo. O conteúdo que você produz tem que ter informação real da coisa, entendeu? Dei como exemplo esse cara que montou um PC baratinho que custa R$1.000. Melhor que o Play 4. E só a placa de vídeo dele custava R$1.000. Isso é informação enganosa, entendeu? Segundo foi o cara que produziu um vídeo lá falando de Linux. Ele é profissional, viu? Da área de TI, profissional de Linux. Ele manja pra caramba de Linux. E há uma reclamação que os bugs no Linux não são corrigidos. Eu acho que eu vi esse cara aí, figurão. Pô, meu, é um baita no figura, porque, meu... Aí ele falou assim, na época dos Unix tinha os bugs reports no Linux, isso não acontece, mano. Ó, eu sou da comunidade do Debian lá, né? Faço algumas coisinhas, cara. O meu tem bug. E vieram falar até uma época que o Debian tinha bug demais, né? Na verdade, isso é um caô também bizarro, então, né, cara? Então, aí é que tá. Então, aí você para pra ver, pô, você é da comunidade de Debian, pô. Olha que maravilha essa distribuição, cara. Quem usa Debian? Pô, o próprio Google. A gente tá fazendo a transmissão aqui agora através do Debian. O próprio Google, eles usavam Red Hat, mas o custo era muito alto. Eles então resolveram criar uma empresa, né? Onde seria uma distribuição, ou seja, sairia muito mais barato contratar a equipe, né? E ter uma distribuição para eles manterem, do que ficar comprando a licença da Red Hat. Não, a intenção não é falar mal da Red Hat, eu tô falando isso, é o material de pesquisa do Google mesmo, tá? Legal. Tem até disponível no meu blog. Cara, a gente a transmissão tá sendo feita agora no YouTube através de um servidor Debian, de servidores Debian. Entendeu? Pô, se o Debian é bugado, então o YouTube todo é. Google é. Você não tá vendo a minha câmera, mas eu tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui. Entendeu? Não, e eu tô usando Debian também, inclusive. Eu também. Cara, eu gosto demais do Debian. Então, e minha próxima pergunta, já concluindo, cara, é qual que é a sua distro preferida, mano? Então, como é que eu posso colocar? Assim, eu tenho entre termos, tipo umas 3. Sim. Dá ver. O que acontece? Porque assim, é o meu meio de centralizar o Linux. Por exemplo, eu gosto muito do Fedora, porque novidades eu acompanho por ali, vamos assim dizer, entendeu? Quando eu vejo uma coisa nova é porque, sim, tá vindo coisas para as outras distribuições ali. O SystemD nasceu no Fedora, acho que... DC9? Sei lá, uma coisa assim, sabe? Nasceu no Fedora. Quando eu vejo está no Debian, é porque, tipo assim, assinando o último assinante da carta ali para confirmar que o negócio funciona. Exato. Entendeu? Então eu tenho assim o Fedora para poder ver e falar assim, ó, tem coisa nova vindo por aí. Legal. E o Debian para poder confirmar que o negócio funcionou. Não que no Fedora não vai funcionar, mas é porque ele é o último a adotar as coisas, cara, entendeu? E existe o porquê por isso. Ele faz bem fazer isso, entendeu? Porque, cara, a comunidade de LibreOffice falou se foi tentar colocar o pacote novo do LibreOffice no Debian, que ele disse que eles conseguiram. Então, eles são bem rigorosos. Eles têm uma política gigantesca lá, cara. Tipo assim, Jarvis, que todo mundo vê no Homem de Ferro, pois eles têm Jarvis lá dentro também, só que com o nome de Pretty, você sabe disso, né? Que são os scripts de monitoramento dos pacotes e tal. Por isso que eu brinco falando Jarvis, entendeu? Do Homem de Ferro. Então, assim, ótimo, eu acho isso ótimo na comunidade Debian. Isso é uma garantia de que o negócio vai funcionar. Porque assim, se estender, o último a adotar foi o Debian, cara. Entendeu? Então, assim, eu acabo vendo, assim, eu tenho esses termos, assim. Tanto que eu mostrei pro meu irmão, o Linus Torvalds, ele usa Fedora. Porque, assim, ele não pode ficar confiando no Debian, porque como na versão estável, porque como os pacotes são mais antigos, ele precisa do compilador novo. Tá desenvolvendo o kernel, o próximo lançamento do kernel, então ele tem que ter o último compilador, tem que ter a última biblioteca. Ele tinha que contar pra ele que o Debian ter o teste, né, quem sabe. Então, tem o teste, né, a versão teste, vai ver o kernel lá, é o último, talvez é 4.16 e tal.
Tô brincando. Então, assim, O cara é o papai. É. Nós aí, a gente respeita ele. exato. Não, mas eu gostei da ideia dele, do porquê, sabe? Que ele escolheu o Debian ou o Fedora e tal. Legal, mas o Mas Fedora ele- é uma ótima distribuição também. Eu gosto muito também, cara. Eu tô nessa contigo. Até agora eu tô acompanhando o seu raciocínio, cara. Ah, legal. E eu tenho o entre termo, né? Que seria o Ubuntu. Porque o Ubuntu acontece muito assim, né? Se você pegar o LTS, mas assim, sai um novo kernel, já tá lá no repositório do Ubuntu, mesmo sendo um LTS. Então eu posso ter o entre termo entre o antigo, totalmente estável, com o novo que saiu, que a gente pode ter bugs. Entendeu? Que Então legal. eu gosto dessas três por conta disso. Sou apaixonado pelo Fantu, tanto que eu fui tradutor, entendeu? Por questão de desempenho. E eu acho uma distribuição também inovadora, cara. Tipo assim, o XZ, o compactador XZ, foi o primeiro a adotar, foi o Fantu. Legal. Eu não sabia disso. Antes do próprio kernel Linux lá, que o kernel mudou, né, de gzip para bzip 2, depois de bzip 2 para XZ. É. Então, assim, ele tem coisas assim que eu acho inovadora. Pô, eles adotam o GitHub como repositório principal deles. É, legal E- também. Eu nunca, Isso eu eu acho nunca ótimo. usei o Fantu, cara. Eu já usei o Gentoo algumas vezes, mas eu logo mais eu tomo coragem. Fazer Ah, o cara, vai valer a pena. Você vai Legal. gostar do que eles têm lá. Legal. Eu gosto de todas também, cara. Eu curto aí aprender com todas. Eu não ligo muito, não. É que o Debian realmente me apaixonou pela comunidade, etc, né? E eu poder contribuir e tal. Então é a minha preferida, mas não é por isso que eu deixo de gostar das outras também, cara. Eu uso muito Debian, gosto muito de Debian também. Tanto que eu tô usando agora, o Debian eu uso desde a versão 3, cara. Ah, legal. De tanto que eu gosto do Debian, assim. É porque, cara, é confiável, pô, você põe no servidor, funciona, entendeu? Isso acontece com as outras também, por exemplo, o Ubuntu domina a nuvem, né? Uhum. Então, assim. Mas eu gosto mais do Debian, principalmente a versão net install. Entendeu? Eu gosto também. exemplo, Começar do zero ali, poder fazer as coisas mais bonitinhas, mais atualizadas e tal, já vem tudo certinho. Exato, e fora que você vai ter, assim, digamos, pô, ele é personalizado para sua máquina, digamos assim, igual o Gentoo, entendeu? Então por que eu vou ficar compilando tudo para minha máquina, deixa eu personalizar para minha máquina, se eu posso ter o net install do Debian? Eu geralmente instalo assim também, cara. Eu gosto assim. Nossa, o desempenho fica muito melhor, cara, fica muito bom. E eu XFCE na veia também, cara. Eu gosto da máquina muito rápida. Então eu tenho, Ah, que legal. eu tenho 8 GB de memória e tal. Tenho uma maquininha mais ou menos, um quad aí. Mas mesmo assim, eu uso o XFCE, cara. Gosto dele. Eu gosto muito do KDE, cara, sou apaixonado pelo KDE. O plasma Mas eu tá uso lindo, tudo, né, né? cara? O plasma tá lindo. Nossa, Os caras cara, estão que de é um tesão, parabéns, cara. Os caras estão de parabéns mesmo. Deixou bem mais leve o sistema. Ficou muito bom, cara. Parabéns. consumindo menos RAM, eu acho incrível isso, né? Na versão 4, E o não Gnome, hein, consumi. cara? E o Gnome, hein? O que vai acontecer com o Gnome, hein, cara? cara, honestamente, eu acho que o Gnome não devia ter saído do que o Matei é hoje. Eu boto fé. Eu quero dizer que eu acredito muito no que você tá falando, cara. Então, porque, assim, era muito bom. É. Tanto que quando eu conheci o Gnome, cara, tipo assim, eu não achava mais bonito que o KDE. Dificilmente eu acho um ambiente gráfico mais bonito que o KDE. Porém, ele tinha umas teclas de atalho, eu gosto mais disso, cara, de tecla de atalho. Entendeu? F9 minimizo, F10 maximizo, F7 eu posso redimensionar o tamanho da janela, eu lembro que é assim, mais ou menos isso. Então assim, F8 eu acho que eu podia mover a janela de um lado pro outro. Cara, eu gosto E era muito. rápido, né? Tem essa Exatamente. diferença também, né? Que agora ele não é, mas ele é bem pesado, cara, na minha opinião. Entendeu? Porque assim, como ele era mais seco, né? Então assim, ele era rápido. Então ele ficava tentando, digamos assim, porque também a GTK acaba dificultando um pouco de ter os recursos. Mas ele tenta ter alguns recursos parecidos com o KDE, né? E fica entre meio termo com o XFCE. Entendeu? Então eu acabo gostando disso. Só que quando saiu, por exemplo, da Debian na versão 7, ele veio com aquele novo Gnome, até eu me acostumar, porque foi uma mudança muito radical para começar. Consumo de RAM muito alto, apesar que não é perceptível. Que eles têm uma ideia interessante que eu achei, que seria jogar tudo para buffer cache, né? E buffer cache é assim, se não precisa, você elimina. Ou se você está requisitando algo a mais, ele limpa da memória, disponibiliza espaço e vai que vai. Ao invés de usar a memória virtual. Só que, cara, nada me convence a usar o Eu tô orando aqui pros meus deuses
do Debian lá pra ver se os caras colocam o Plasma, que seja como padrão, ou o XFCE. Eles estão no debate lá, né? Quem sabe, né? O próximo já venha já um padrão diferente do Gnome, cara. E o Gnome Exato. aí, o pessoal do projeto Gnome que me perdoe, cara, mas poxa, às vezes voltar pra trás também é andar pra frente, né? Tá, quem sabe Exato. achar um meio termo aí, porque a gente gosta de vocês, né? Então, e inclusive isso acontece na comunidade Linux de modo geral. Teve o lançamento do kernel, cara, que eles tiveram um problema no driver de rede. O que eles fizeram? Voltaram atrás do driver antigo, Uhum. entendeu? O Linus Torvalds falou isso no SystemD. Pô, se não tá dando certo isso aqui, volta atrás, mantém o que era, porque tava funcional, entendeu? É, exatamente isso, eu penso exatamente assim também. Mas, cara, tem pelo menos essa vantagem, né? Que, por exemplo, assim, até a versão 7, você só tinha um ambiente gráfico por padrão na instalação. Você terminou a instalação, era o Gnome, mas você podia instalar outro ambiente gráfico, né? Hoje você escolhe durante a instalação do sistema operacional qual você quer. Por exemplo, eu escolhi o KDE por conta disso. Que é bem legal, né? Eu acho lindo demais, cara. Isso aqui que eu acho interessante, que tipo assim, na versão 4, só no terminal, você dá um free, você vê que o Linux consome o quê? 300 MB de RAM. Uhum. Ué, é um sistema muito enxuto, cara. Eu acho isso lindo dele. É, Aí você carrega- o meu XFCE hoje, cara, eu abro ele aqui, ele consome mais ou menos isso. Então, isso é demais. Aí, assim, você carrega a interface gráfica, consumia no máximo 950 megas, uma coisa assim. Hoje, cara, tipo, eu carregando com a interface gráfica, eu consumo 500 megas. Eu como assim, pô? E com plasma, né? Bem bonito. Com Então, efeitos, tá? lindo, Apesar que os ícones do Plasma hoje, eu preferi os antigos do 4, cara. Eu achava. É porque hoje é muito riscado, entendeu? Eu não gosto de ícone riscado, eu gosto de ícone. Pra interface gráfica, eu gosto de ícone bonito. Mas né, dá cara? pra Sei lá. você baixar aí, com certeza, instalar novos ícones nele. Ah, sim, ele tem essa opção mesmo. Eu vou olhar depois até no Wapper, cara. Eu acho muito da hora o Wapper. Então, legal, cara. Ó, legal pelas suas respostas. Eu gostei muito. Na verdade, eu tenho uma última pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta. Mas gostei muito do bate-papo. Deu 40 minutos já, eu acho que tá bem legal. Acho que o pessoal Show. vai curtir. Agradeço, imensamente a você, cara, por ter aceitado, topado aí a participar aqui com a gente. E espero um dia participar de uma live lá contigo, com certeza. Eu ia fazer o convite agora. Vai dar tudo certo. Na verdade, a gente tentou, né? Eu tentei ajudar, mas minha internet tá bem ruim. Mas ó, vai dar certo. Me chama e aí eu venho pra cá e a gente consegue fazer, cara. De bola. E é isso, então. Esse foi o Gabriel, cara. A última parada que eu quero te dizer é: se você quer deixar algum agradecimento pra alguém, já que foi uma entrevista contigo, pra você falar, agradecer ao seu público aí, ou enfim, mandar os haters instalar o Windows, não sei, falar o que você achar melhor aí. Não, primeiro, bom, agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui, né, galera? Eu não sei se é o mesmo público, né? Tipo assim, os inscritos aqui são inscritos de lá, se não conhece, vai lá, conhece. Não porque são só de me dar inscritos, porque isso é bom, mas assim, todo mundo acaba ganhando. Eu ganho, os inscritos também ganham, porque é um conteúdo que eu posso garantir, porque envolve muito esforço meu. Não é por orgulho que eu falo isso, sabe? Assim, meu ego. Você vai ganhar conhecimento, porque envolve muito esforço, cara, do meu trabalho, entendeu? Chega a ser desgastante, por exemplo, assim, eu terminar de fazer um vídeo, tá com dor de cabeça, de tanto que envolveu desgaste. Mas agradeço também a todo mundo e a você, cara, além de essa oportunidade de você ter me ajudado na live, e essa oportunidade de conhecer você, né, que a gente nunca trocou ideia, né? E agora a gente fez uma entrevista mais ou menos um com o outro pra saber como é que é. Exatamente. Legal. E galera, estudem sistemas operacionais. Eu estudo Linux porque é um sistema operacional confiável, bom, robusto. Mas uma coisa que o Linux me agregou, cara, foi conhecer outros sistemas operacionais que eu nunca imaginei que eu ia ver na vida, cara. Entendeu? Sabe, por exemplo, microkernel, exokernel, cara, só foi ver isso no Linux. Arquiteturas de processadores, graças ao Debian agora, viu? Porque Debian é multi-arquitetura, Tem né, de cara? tudo, cara. De tudo ali, cara. No último lançamento, acho que no penúltimo, né, no 8, eles cancelaram o Spark, não sei porquê, eu não acompanhei na época, mas ainda tem um monte. Você vê, e foi através do Debian também que eu acabei conhecendo vários outros sistemas operacionais, que eu descobri que ele era multi-kernel também. Quando eu conheci era o NetBSD, aí deixaram o NetBSD, foram pra FreeBSD, e hoje nem FreeBSD tem mais, né? Mas tem o Hurt que eu odeio.
Ah, desculpa, gente, mas que kernel é ruim demais, meu, pelo amor de Deus. Ainda não funcionou esse tal, mano. Vamos lá, cara. Nós tá É. contigo, quem sabe? Exato. Mas é isso. Então, estudem sistemas operacionais. Tem uma lista de sistemas operacionais no meu blog. Eu tratei nessa série a pior história sobre Linux que eu já vi sobre outros sistemas operacionais. Um que eu gosto, por exemplo, é o LNOS. Que eu gostei da ideia do LNOS. O que me atraiu no LNOS foi quando eu fui ler sobre o sistema operacional. Que eles colocaram assim, ó, LNOS versus Linux. Eles cortaram o VS e falaram assim, ó, versus não. LNOS e Linux. Aquilo eu gostei pra caramba. Então aquilo me fez me aprofundar até no LNOS, que é um sistema de operação microkernel. Que o número de downloads dele, cara, tá muito parecido com o do Minix. E vale a pena conhecer. Fora esses também, né? O Mimix também, né? Exato, conhecer o Minix. Que ele usa pacotes do NetBSD. Exatamente, BSD mesmo. BSDs. Eu gosto muito do Dragonfly BSD. Tem muito artigo sobre, assim, assuntos, coisas sobre BSDs no meu blog e no meu canal, cara. Bem legal. Então, como que é o blog mesmo? É o tocadotux.com.br. Beleza. Tem muito argumento técnico ali, cara, que cansa pra produzir. E o canal é o Toca do Tux. Então O canal é Toca do Tux. Então é isso aí, galera. Pra você ver, muita coisa técnica, muita coisa bacana, vocês não vão se arrepender, visitem mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado também, Gabriel. Foi bom pra caramba, valeu mesmo, cara. E quem sabe mais pra frente a gente volte com outros temas aí e você participa aqui com a gente também. É só chamar que a gente vem. Demorou então, cara. Um forte abraço pra você e pra todo mundo e até a próxima. Falou.